Muito bom dia, nação. Logo cedinho já estamos aqui trazendo as últimas informações e notícias do Flamengo para vocês. Logo na manhã desta sexta-feira, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 e a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo. E nós vamos analisar nesse momento. Tem o Benja, tem o Neto, tem os comentaristas do programa da ESPN Brasil, tem o João Guilherme falando sobre a grande vitória em cima do Fluminense por 2-0, gol do Gabigol e gol do Arrascaeta. E teve também o Rodilindo, lembra do Rodilindo? O lateral direito do Mengão, grande lateral direito do Mengão. Ele estava na arquibancada torcendo pro Flamengo, hein? E nós vamos aqui ver todas as imagens da vitória do Mengão. Eu gostaria que você fizesse o seguinte, presta atenção, você gostou da vitória do Flamengo? Então explode o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Eu quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal nessa manhã de sexta-feira. E se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Olha só que dado importante, antes da gente começar o vídeo, quase 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui no nosso canal ainda não são inscritas no canal. Você torce pro Flamengo de verdade? Então vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, porque aqui no canal Meu Mengão React é notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá certo? Crédito desse vídeo, vou deixar o canal ESPN, vou deixar o canal do João Guilherme, ao canal do Benja, canal do Neto, link na descrição do vídeo. Vamos então reagir às notícias do Flamengo. O Flamengo venceu 2-0 e avançou então para as quartas de final. Vamos aos detalhes do jogo com o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã uma grande festa, especialmente da torcida rubro-negra, que saiu feliz da vida com a classificação do Flamengo diante do Fluminense. Vitória de 2-0 e avanço, claro, para as quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo segue para defender o seu título, é o atual campeão da competição. Jogo marcado por uma festa, como eu disse, da torcida rubro-negra. Mais de 69 mil torcedores presentes. No início, uma repetição daquele inferno contra o Atlético Mineiro no ano passado. Uma fumaça rubro-negra, também festa na arquibancada e pressão do time dentro de campo. O Fluminense começou até um pouco melhor, na posse de bola e tudo mais. Teve algumas oportunidades com o Cano no primeiro tempo, umas finalizações. Mas a Arrascaeta, aniversariante do dia, fez 1-0, um gol de cabeça ainda na primeira etapa, fez explodir o Maracanã. No segundo tempo, o Diniz fez modificações, tentou melhorar o Fluminense, mas não conseguiu. O Flamengo perdeu grandes oportunidades, como o Gerson, também mandou bola na trave. E aí, depois, no finalzinho, ele, sempre ele, Gabigol, fechou a fatura. 2-0, Flamengo vitorioso na noite desta quinta-feira aqui no Maracanã. Dá uma grande apaziguada na crise. Depois da partida, ouvimos, claro, os protagonistas desse jogão aqui no estádio. Para mim é uma alegria ser parte desta revancha que tuvo Timi con lo que pasó con Fluminense en el torneo Carioca. Entonces, y en el momento también de Fluminense, porque es un Timi muy fuerte, que realmente merece mucho valorización y respeto. Entonces contento, feliz, porque es un paso hacia adelante en medio de un cambio de una troca de entrenador, de una troca de forma, de sistema. Entonces valoro mucho la victoria de hoy porque nos da un envío hacia adelante. O Flamengo, nos momentos difíceis, a gente sempre bota a cara e mostra que isso aqui é Flamengo. E é isso, tenho certeza que essa vitória vai fortalecer ainda mais a confiança do grupo para a gente seguir sonhando e buscando os títulos nessa temporada. Nosso ambiente é muito bom, a gente sabe que o Flamengo gera muita expectativa, gera muita notícia e às vezes saem coisas que não são verdades. O nosso ambiente não tem nada que atrapalhe dentro de campo, que é o mais importante. Lógico, temos as nossas individualidades, como um grupo de 30 pessoas, um é mais chegado do outro, mas isso não tem problema. O que importa é estar trabalhando forte
correr um pelo outro como corremos aqui hoje e fazer o melhor para o Flamengo vencer. E é assim que a gente vai seguir forte, como sempre foi. Então é isso, o Flamengo classificado 2-0 sobre o Fluminense. Agora, próximo compromisso do Flamengo, segunda-feira aqui no Maracanã, 20 horas contra o Vasco. Clássico dos milhões, já o Fluminense também aqui no Maracanã, mas um dia antes, no domingo, enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E depois do Vasco, o Flamengo enfrenta o Racing, jogo importante pela Libertadores, também no Rio de Janeiro. Bom, a primeira palavra que o Sampaoli usou na entrevista coletiva foi revanche. Então, havia uma sensação de revanche contra o Fluminense e parece que isso foi a campo, Elton. Acho que foi muito importante para essa vitória do Flamengo, com uma atitude, se não marcando lá na frente como no primeiro jogo, mas com uma marcação firme ali com os 3 zagueiros, uma opção do Sampaoli. Afinal, foi justo o placar? Porque quando a gente olha as estatísticas, o Fluminense teve 72% de posse de bola. Mas o Flamengo foi muito mais eficiente, né, Elton? Para mim foi justo. O Flamengo se classifica com muita justiça, olhando os 180 minutos, né? O 0-0 no primeiro jogo e agora esses 2-0 no jogo da volta. Essa questão também, né, da revanche, a gente pode falar sobre isso, né, Edu? Não só revanche contra o Fluminense. Eu acho que o Flamengo trouxe para o externo muita coisa que estava acumulando internamente, né? E eu acho que isso, até depois do jogo, ficou muito bem claro, até pelas declarações dos jogadores. O fato é que foi um time que conseguiu jogar bem contra o Fluminense dentro da sua proposta, precisava de intensidade, e a gente já falou aqui algumas vezes, né? O Flamengo sente falta de jogadores criativos quando eles estão fora. E o Arrascaeta foi titular e o Everton Ribeiro ficou como opção. O Flamengo não pode ir a 8 ou 80 nessa história, né? Não dá para jogar sem um dos dois e muitas vezes não dá para jogar com os dois. É preciso ter um dos dois. E o Arrascaeta foi fundamental no primeiro tempo, na construção das jogadas, deixando o Gabriel um pouco mais livre para ser esse jogador ali que flutua entre as linhas da equipe do Fluminense. O Pedro acabou ficando como opção no banco de reservas. Acabou essa história, né? Todo mundo já sabe que Gabigol e Pedro podem jogar juntos, mas não necessariamente precisam jogar todos os jogos. E o Gabriel foi a opção e a melhor opção, né? Porque é um jogador de maior movimentação para abrir essa defesa do Fluminense. E esse sistema, né, com 3 zagueiros e 2 alas atacando o tempo inteiro, acabou ajudando demais para que o Flamengo também tivesse muito volume, né? Principalmente para fazer essa marcação-pressão na saída de bola do Fluminense. No segundo tempo... Esse lance é o mais doido do jogo, né? Primeiro, o Fábio faz a defesa, o Cebolinha manda na trave, a bola volta no Gabigol e o Fábio faz a defesa de novo. Pressão do Flamengo ali no segundo tempo, quando o Fluminense já estava no desespero para o ataque e acabou dando espaço lá atrás, né? Foram alguns contra-ataques do Flamengo, um deles acabou resultando no segundo gol do Gabigol, né? O São Paulo fez 3 mudanças, né? A primeira foi o Everton Ribeiro no lugar do Léo Pereira. E aí mudou um pouco também a forma da equipe jogar. O Everton Ribeiro entrou no lugar do Arrascaeta e aí ganhou mais profundidade, né? Abriu o campo do Fluminense e ganhou um pouco mais de profundidade. Para manter até essa intensidade. Eu acho que o São Paulo dosou muito bem isso, né? Começou com um time intenso no primeiro tempo, fez mudanças no segundo para manter o ritmo. Era uma reclamação recorrente, inclusive, né, de uma equipe que não conseguia suportar 90 minutos com uma intensidade alta. A gente sabe que nenhuma equipe no mundo, né, consegue, em 90 minutos, os mesmos jogadores manterem uma intensidade, mas quando você olha para o Flamengo, que tem um elenco que tem uma profundidade maior, pode dar isso por mais tempo, faltava dosar as energias desses jogadores. E o São Paulo conseguiu dividir isso muito bem. O Everton entrou no segundo tempo, os 2 Evertons, né? O Everton Ribeiro, aliás, entrou muito bem, né? Saindo da direita para o meio. Teve uma jogada que ele passou o pé por cima da bola, bateu de fora da área, quase faz um golaço. O Everton Cebolinha também abrindo o campo para tentar deixar desconfortável o Samuel Xavier. O Diniz sentiu dificuldades, principalmente porque o seu lado esquerdo não é criativo com os desfalques, né? Não tem o Alexander, não tem o Marcelo, o Keno. Ficou um lado esquerdo com áreas isolado ali, praticamente sem muitas opções. O Ganso caía muito mais por dentro, o próprio Lima também, né? Fazia um jogo um pouco mais interno para os dois encostarem no cano. O lado esquerdo do Fluminense
não deu muito certo. Então o Flamengo conseguiu explorar muito bem essas deficiências. O segundo gol, inclusive, sai na insistência, né, do time jogando ali pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense, que o Gabriel consegue aproveitar e fazer 2-0 já no final. Acabou sendo um resultado de um time que conseguiu colocar sua proposta em prática e aproveitou muito bem as fragilidades de um Fluminense que vive um momento de instabilidade, mas está longe de ser um Fluminense ruim, de um Fluminense em queda. É algo natural de um time que joga com intensidade muito grande e que nesse momento da temporada com os desfalques acaba sentindo bastante, o Pedro também. Então era necessário talvez mexer e ter um pouco mais de coragem para mexer nessa estrutura. Isso, lógico, vai resultar em satisfação de um ou de outro, mas futebol é um jogo coletivo, né? Futebol onde 11 precisam jogar em prol de um, que é o clube, né? Ou em prol de milhões, que no caso são os torcedores. Então, nesse caso, o São Paulo mexeu nessa estrutura que deu certo no jogo contra o Fluminense, e aí a gente tem que entender se esse é um ponto de partida, se esse já é um ponto de evolução, daqui para frente como o Flamengo vai se comportar, se vai ser esse Flamengo intenso, não vai ser aquele Flamengo moroso de alguns jogos de Libertadores, de alguns jogos do Campeonato Brasileiro, ou é um Flamengo que precisa mostrar a partir de agora, né, nessa segunda metade aí da temporada, que é um time que vai precisar ser mais intenso se quiser conquistar os títulos que almeja. Porque tem qualidade, mas qualidade sem intensidade e a profundidade de elenco que o São Paulo tem permite que essa intensidade seja mantida por mais tempo. A gente, a partir de agora, vai observar se o Flamengo realmente entrou nos trilhos, né? Como você falou, Edu, se está encontrando o caminho certo para seguir a temporada. Pois é, ele deixou para falar isso no momento em que ele está por cima, que ele fez o gol decisivo que selou a classificação do Flamengo. Ele esteve vários momentos em baixa nessa temporada e acabou não falando nada, não culpou a imprensa, não disse que o ambiente estava bom, que o ambiente estava ruim. Ele sempre defendeu o Sampaoli, isso é um fato. E sempre defendeu também o técnico Vitor Pereira, pelo menos publicamente. Agora, divergências acontecem. O Gabigol e o Davi Luiz ali na hora do gol, o Davi foi lá abraçar o Gabigol e os dois se abraçaram e tal, tipo que selando publicamente um pacto. Eu acho que essa reunião que aconteceu lá, ela foi importante para algumas coisas ficarem acertadas, né? Divergências, problemas de relacionamento, isso aí sempre vai acontecer com a presença de um grupo de pessoas, isso aí é natural, existe afinidade. Então o Gabigol falar que não tinha problema no elenco do Flamengo, eu sinceramente não acredito, porque o Flamengo estava muito estranho, mas agora ganhou, né, e aí fica tudo bem. O Gabriel fez o que se espera dele, né? O Gabriel tinha sido muito criticado até o momento da temporada, porque ele estava muito abaixo do que ele pode apresentar. E hoje, de novo, aliás, como foi no dia 23 de novembro de 2019, ele não fez uma grande partida, mas ele decidiu. Ele foi lá e cravou no Fluminense e confirmou a classificação do Flamengo. Aliás, o Fluminense é o time que o Gabriel Barbosa faz mais gols na sua volta ao futebol brasileiro. Desde que ele voltou, foi o time que ele mais fez gols. É a principal vítima do Gabigol no futebol brasileiro. O Fluminense hoje foi doído para os tricolores, porque Gabigol fez o gol que eliminou a equipe do Fluminense. E aí, hein, essa treta aí, Gabigol culpando a imprensa, né, culpando todo mundo, falando que o Flamengo não é Big Brother. O que os caras têm que entender é o seguinte: eles são figuras públicas e jogam no time mais popular do Brasil. Então, querendo ou não querendo ser Big Brother, eles sempre vão estar expostos. Eles sempre vão aparecer. As pessoas vão sempre querer saber alguma coisa sobre eles, sobre o que eles falam, sobre o que eles fazem. Ganhando, eles serão exaltados, e perdendo, eles serão criticados. Assim é a vida de pessoas públicas e principalmente dos jogadores de futebol e principalmente de jogadores do Flamengo e que tem a importância histórica que tem o Gabigol. É muito cobrado, né? É muito enaltecido, mas também tem uma cobrança muito grande. Tudo isso é proporcional à fama, à importância, ao salário, a tudo aquilo que ele conquistou. Mas o Gabriel, mais uma vez, apareceu num momento decisivo que pode ser um marco aí para o Flamengo a partir de agora.
O segundo semestre começa só daqui a um mês, no dia 1º de julho. Mas para o Flamengo, o segundo semestre pode ter começado hoje no Maracanã, hein? Com essa vitória importante diante do Fluminense por 2-0, o Flamengo eliminando o Flu da Copa do Brasil. Aliás, o Fluminense que perdeu o rumo, hein? Depois daquele primeiro Fla-Flu lá, que aliás foi um jogo completamente diferente do jogo de hoje, né? Aquele primeiro Fla-Flu lá que o Flamengo espremeu o Fluminense, depois dali o Fluminense perdeu o rumo e não entendeu mais nada. O Fluminense completa 5 jogos sem vencer e 5 jogos sem marcar. É isso aí. Então o Fluminense realmente perdeu a linha na temporada, mas é um bom time e tem condições de recuperar. E o Flamengo pode encontrar o seu rumo a partir desta vitória. Lembrando que novos jogadores estão por vir. Negociações adiantadas com o Alan, do Atlético Mineiro, com o De La Cruz, do River Plate, Luiz Araújo já está contratado, Agustin Rossi já está contratado, fala-se em um zagueiro, né? Fala-se também em um lateral esquerdo, então o Flamengo ficará ainda mais fortalecido e mais robusto nessa temporada. Pode perder jogadores também no meio do ano, né? Porque Matheus França, que hoje não entrou, é um jogador que tem mercado na Europa e propostas podem surgir por ele. O Pedro não entrou, hein, pessoal? O Pedro não entrou, ele foi sacado do time e não entrou no decorrer da partida. O Sampaoli deixa claro que ele tem uma preferência pelo Gabigol em relação ao Pedro, né? E para ele não é prioridade ter Gabigol e Pedro juntos. Isso para mim fica cada vez mais claro, né? Se o Dorival, se o Vitor Pereira, em muitas oportunidades, até o próprio Sampaoli, colocaram Gabigol e Pedro, mas o Sampaoli deixa claro que para ele essa opção não é a mais interessante. E entre Pedro e Gabigol, ele prefere o Gabigol, né? Gabigol realmente que é um jogador decisivo e o Pedro vai ter que buscar o seu espaço aí na equipe do Flamengo, caso não apareça alguma proposta boa do futebol europeu, mas bem boa, aquela proposta bem gorda, bem robusta, porque vai lembrar que o Flamengo tem uma situação financeira muito boa e não vai vender o Pedro por qualquer valor, mas que o Pedro está perdendo espaço com o Sampaoli, isso aí é fato. Eu disse aqui que o jogo de hoje foi muito diferente do jogo de 2 semanas, né? E foi mesmo. Porque naquele jogo, o Flamengo marcou alto, marcou forte, não deixou o Fluminense respirar, cometeu muitas faltas táticas e jogou melhor que o Fluminense, né? Teve muito mais posse de bola, finalizou mais, mas não aproveitou as chances. E hoje, o jogo foi o oposto. O Fluminense teve mais a posse de bola, o Fluminense foi melhor no primeiro tempo e em parte do segundo tempo, o Flamengo marcou bem, mas não com a intensidade daquele dia, o Flamengo deu mais espaços para o Fluminense, principalmente no meio-campo, talvez pela formação ali com 3 zagueiros e por não ter povoado o espaço do meio, e aí o Fluminense teve muito mais a posse, teve muito mais toque de bola do que o Flamengo, porém, o Fluminense não foi perigoso. Em poucas oportunidades no jogo, o Fluminense apareceu no gol do Flamengo, e quando apareceu, não foi feliz. O Flamengo não. O Flamengo que teve menos posse de bola, não marcou com tanta intensidade, mas marcou bem. O Flamengo, quando chegou, principalmente no segundo tempo, o Flamengo, quando chegou, ele foi perigoso. O Flamengo perdeu oportunidade, aquele lance incrível do Gerson, que na cara do gol acabou chutando em cima do goleiro Fábio, e depois o Gabigol perdeu uma ótima oportunidade, finalizando muito mal, né? Uma bola que foi na trave, na sequência, uma confusão danada. O Ayrton Lucas perdeu uma chance, o Cebolinha tinha a chance de passar a bola para o Gabigol numa descida, no contra-ataque, e preferiu chutar, numa jogada de pouca inteligência do Cebolinha. Então é isso, o Fluminense teve mais a bola, mas o Fluminense foi arame liso. O Fluminense não machucou o Flamengo. O Flamengo não. O Flamengo deu espaço para o Fluminense, mas marcou
nos setores devidos, bloqueou os ataques do Fluminense e quando foi para o ataque, o Flamengo no segundo tempo foi perigosíssimo e poderia ter vencido até por mais gols essa partida. Jogos diferentes, mas o objetivo final foi alcançado pelo rubro-negro da Gávea e do Ninho do Urubu. O Flamengo está classificado na Copa do Brasil e elimina o Fluminense, que vinha levando a melhor nos últimos confrontos, mas dessa vez o Mengão superou o Flusão! O Flamengo conseguiu vencer a equipe do Fluminense porque o Jorge Sampaoli fez o mesmo esquema. Partiu para cima, não deixou o time do Fluminense. O time do Fluminense foi desorganizado, um time totalmente despreparado taticamente, despreparado fisicamente. Colocou um monte de atacante e aí o Flamengo teve chance com o Bruno, com o Gabigol, teve chance com o De Arrascaeta. E o Gabigol é um monstro de jogador. E o Flamengo passa mais uma vez e é candidato também a ser campeão da Copa do Brasil. Aniversário do Arrascaeta, mas quem recebeu o presente foi a torcida do Flamengo. Belo gol, Arrascaeta 1-0 ainda na primeira etapa e no segundo tempo, Gabigol. É claro que podia ter matado o jogo antes. Teve uma hora ali que o Flamengo teve 3 oportunidades para matar o jogo. Gabigol, Flamengo 2, Fluminense 0. E eu já abro canelada falando, hein? O Flamengo anulou o Fluminense de Fernando Diniz nos 2 jogos. Conseguiu parar o Fluminense, que para muitos jogava o melhor futebol do Brasil. Agora está a 5 jogos sem saber o que é vitória, 5 jogos sem marcar um gol. Flávio Prado, muito boa noite para você, Flávio. Bora falar desse jogo, Flamengo 2, Fluminense 0. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos da Jovem Pan. O Flamengo, a gente falava no pré-jogo, né? Falamos bastante sobre o tema. Os 2 times estavam devendo, o Flamengo acaba entregando para o torcedor, né? Dando ao torcedor essa alegria. Fluminense dentro da sua característica, 68% de posse de bola, mas com menos finalizações do que o Flamengo. O Flamengo consegue chegar, consegue vencer, uma das raras partidas sem decisão por pênaltis. E um pouquinho mais cedo terminou São Paulo e Sport, com uma audiência absurda no nosso YouTube. Muito obrigado a todos. Chegamos a 175 mil pessoas simultaneamente na narração do Fausto Favara na cobrança dos pênaltis. E o São Paulo suou, mas passou também. Então aí, né, definidos os times que passam para as quartas de final da Copa do Brasil. E agora é sorteio livre, né? Qualquer um pode pegar qualquer um, Pedro. Eu vou te falar uma coisa, rapaz, que o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo, é aquele time que encaixa jogo contra o Flamengo e que impõe sérias dificuldades nos últimos anos. Mesmo o Flamengo do Jorge Jesus, quando encarava o Fluminense, era um jogo diferente. E jogo Fla-Flu pro Flamengo, eu reconheço que é jogo, não é para jogar. Esquece esse negócio de jogar bem, jogar bonito. Contra o Fluminense, o Flamengo tem que se preocupar em ganhar o jogo, em neutralizar o Fluminense e buscar a vitória. Então, nesse aspecto, palmas para o Sampaoli, que conseguiu, né? Conseguiu a vitória por 2-0. Poderia ter feito mais, né? Teve um lance ali que você já citou, né? Que o Fábio fez uma grande defesa, cara a cara, depois bola na trave, depois gol perdido. O Flamengo perdeu uma chance na sequência para depois fazer o gol da tranquilidade ali, o 2-0 com o Gabigol, já nos acréscimos do segundo tempo. Mas você vê, Fluminense teve 70% de posse de bola, finalizações 12-9 para o Flamengo, no gol 5-2 para o Flamengo, ou seja, o Flamengo teve menos posse de bola, mas no final das contas incomodou muito mais o Fábio, goleiro do Fluminense, do que o Fluminense incomodou o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Cadê o Flamengo? Flamengo classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E olha, o Fluminense escapou de tomar uma goleada hoje no Maracanã. A sorte do Fluminense é que o Flamengo cansou de perder gols, e gols fáceis, gols incríveis. Gerson perdeu gol cara a cara, Cebolinha perdeu. Cebolinha precisa passar mais a bola, Cebolinha. Mas o Flamengo dominou o jogo, o Flamengo mereceu ganhar, foi 2-0 e foi pouco. E o time do Fluminense parece, dá a sensação que será que perdeu o gás? Porque aquele Fluminense que ganhou do Flamengo a final do Campeonato Carioca empolgou, todo mundo falou que é o melhor futebol do Brasil,
Mas o Fluminense não tem jogado nada, hein? Aquele toque de bola lá atrás, coisa não tá legal, não. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão venceu por 2-0, a imprensa esportiva tá aí falando sobre o Flamengo. Teve o Rodilindo, ó o Rodilindo aí, ó, na torcida do Mengão, torcendo pro Flamengo, empurrando o Mengão pra vitória, pra classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, nação, é isso daí, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu convido você, faça parte do canal Meu Mengão React e também deixe o seu like apoia demais o trabalho do nosso canal, ó, logo cedinho, na manhã dessa sexta-feira, você que está indo trabalhar, você que está indo levar o seu filho na escola, você acompanhou com a gente aqui as notícias do Mengão bem cedinho, tá certo? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.